Capítulo 10. Não por vista. Quando falamos sobre transformação verdadeira, não estamos falando sobre mudanças superficiais ou temporárias. Estamos falando sobre uma transformação que começa no coração e se estende a todas as áreas da nossa vida. O Espírito Santo é quem opera essa mudança profunda, substituindo nossos desejos egoístas pelos desejos de Deus, nos capacitando a viver uma vida que glorifica a Ele em tudo. Uma das maiores armadilhas em nossa caminhada com Deus é conar mais no que vemos do que no que cremos. A Bíblia nos ensina que devemos andar por fé e não por vista. Isso significa que nossa confiança deve estar na palavra de Deus e em suas promessas, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Um exemplo clássico dessa verdade pode ser encontrado em 1 Samuel 13, 5-7. Em 1 Samuel 13, Deus havia dado uma ordem clara a Saul através do profeta Samuel. Ele deveria esperar 7 dias até que Samuel chegasse para oferecer os sacrifícios e buscar a orientação de Deus. Esse tempo de espera era uma prova de fé e obediência, um momento crucial onde Saul deveria demonstrar sua confiança em Deus, independentemente das circunstâncias externas. Os inimigos filisteus haviam se reunido em grande número, e o exército de Israel estava em uma posição desesperadora. A pressão era imensa, o povo estava começando a se dispersar, e a situação parecia cada vez mais incontrolável. Ao invés de esperar conforme o mandamento de Deus, o rei Saul deixou que o medo e a ansiedade o dominassem. Pressionado pela situação e pela falta de paciência, ele tomou a decisão de oferecer os sacrifícios ele mesmo, algo que era reservado exclusivamente para o sacerdote. Esse ato de desobediência foi grave, pois representou uma falta de confiança em Deus. Saul escolheu agir por conta própria, utilizando as armas carnais ao invés de depender da provisão e da direção divina. Ele acreditou que poderia resolver o problema por conta própria, sem a necessidade de seguir a ordem específica de Deus. Esse erro mostrou que Saul estava mais focado no controle da situação do que em sua fé e obediência a Deus. Essa falta de fé e obediência resultou em graves consequências. Em 1 Samuel 13, 13-14, o profeta Samuel repreende Saul, dizendo que por não ter obedecido ao mandamento do Senhor, seu reino não perduraria. Deus já havia escolhido outro, um homem segundo o seu coração, para ser o líder de Israel. Saul perdeu a oportunidade de estabelecer um reinado duradouro porque escolheu andar por vista, confiando mais no que podia ver e fazer do que na palavra de Deus. Os hebreus, nesse contexto, estavam em uma posição de humilhação e vulnerabilidade. Sem armas, sem tecnologia, e dependendo de seus inimigos até para os instrumentos mais básicos, como ferramentas de trabalho, a exemplo do aguilhão. Os filisteus dominavam com suas armas de ferro, muito mais potentes que o bronze usado pelos hebreus. Aqui temos algo muito importante para aprender com essa informação que se aplica nos dias de hoje. Se olharmos o natural, parece que nossos concorrentes ou inimigos sempre têm ferramentas melhores e mais tecnológicas. Por outro lado, quero te garantir que Deus não precisa das ferramentas naturais para nos dar vitória. Ele não precisa de muito para realizar grandes feitos. Certa vez, em meio à minha jornada no marketing digital, me deparei com uma nova plataforma que parecia ser a solução para todos os meus problemas. Essa plataforma prometia ser a ferramenta mais inovadora e completa do mercado, capaz de fazer tudo o que eu precisava para finalmente alavancar meu negócio e alcançar o sucesso que tanto almejava. A plataforma oferecia funcionalidades de última geração, uma interface impressionante e soluções que pareciam ter sido desenhadas sob medida para as minhas necessidades. Eu estava convencido de que aquele era o passo que faltava para eu decolar. E você, já passou por isso? Então, sem pensar duas vezes, zerei o pagamento à vista, R$ 10.000. Era uma quantia significativa, mas eu tinha certeza de que seria um investimento com retorno garantido. Senti aquela excitação misturada com alívio, acreditando que, finalmente, tudo se encaixaria. Os dias se passaram, e o que parecia ser a chave do meu sucesso rapidamente se transformou em um peso morto. A plataforma era tão complexa, cheia de recursos que pareciam incríveis, mas que, na prática, eram difíceis de implementar e, para ser honesto, eram desnecessários para o que eu realmente precisava. Os R$ 10.000 se foram. E sabe qual foi o resultado? Até hoje, nunca usei essa plataforma. Ao longo do tempo,
Deus começou a me mostrar que o que eu estava procurando do lado de fora, nas ferramentas mais modernas e sofisticadas, era, na verdade, algo que eu já tinha dentro de mim. Ele me fez perceber que não são as coisas complexas ou de última geração que nos levam ao sucesso, é a simplicidade do que ele já nos deu. Deus não precisa de ferramentas extravagantes ou inacessíveis. Ele usa aquilo que já está ao nosso alcance, aquilo que já possuímos, por mais simples que seja. E foi nesse momento que me deparei com uma outra verdade dura, mas libertadora. Quantas vezes nos convencemos de que não temos o que é necessário? Quantas vezes ouvimos aquela voz, ou até mesmo dizemos a nós mesmos, que não temos dons, talentos ou habilidades suficientes para alcançar o que desejamos? Isso é uma mentira que, muitas vezes, nos aprisiona. Deus já colocou dentro de cada um de nós tudo o que precisamos para cumprir nosso propósito. Não importa o que os outros digam ou o que as circunstâncias pareçam mostrar. Se algum dia você já pensou que não tem talentos ou habilidades, saiba que isso é uma mentira. O inimigo quer que você acredite nisso para que nunca descubra o potencial que Deus já plantou em você. Não se trata de buscar o que ainda falta, mas de reconhecer o que já está nas suas mãos e permitir que Deus use isso para a glória dele. Nas mãos de Deus, o simples se torna extraordinário. Agora, antes de voltarmos à iminente guerra entre filisteus e hebreus, preciso te alertar de algo. Muitas vezes Deus nos dá uma visão, um sonho, e é normal que esse sonho pareça maior do que o orçamento que temos no momento. Ah não, se fosse fácil, não seria chamado de sonho, certo? Mas é aí que Deus age. Ele te dá uma palavra, uma visão, para que você veja onde Ele quer te levar. E para que o nome dele seja exaltado, ele usa o que é simples, uma pessoa comum, com algo pequeno para fazer algo extraordinário. Aí está a glória de Deus. Outro dia vi uma reição. Como você imagina que Sansão era? Forte ou magro? A resposta automática é pensar que ele era ciculturista, já que fez feitos incríveis com seus músculos, certo? Mas se ele tivesse músculos enormes e aparência imponente, talvez pensássemos que sua força vinha dos exercícios, da alimentação ou dos cuidados com o corpo, certo? Por isso, ouso acreditar que Sansão tinha a aparência de um homem comum. Assim, ficava claro que sua força vinha de Deus e não de sua própria capacidade. Entende como Deus trabalha? Voltemos para a iminente guerra. Enquanto Saul andava por vista, Jonatas, seu filho, tinha um coração voltado para Deus. Jonatas, acompanhado apenas por seu escudeiro, tomou uma atitude de fé e, com a ajuda de Deus, atacou um posto avançado filisteu, desencadeando uma vitória incrível. 2 homens apenas, agindo em fé e não pelas circunstâncias, derrotaram um exército muito maior. A confiança de Jonatas em Deus é evidenciada na troca de palavras com seu escudeiro. Em 1 Samuel 14, 6-7, Jonatas diz ao seu escudeiro: venha, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos, talvez o Senhor age em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. E o escudeiro respondeu: faça tudo o que tiver em mente. Siga em frente, estou com você de coração e alma. Essa conversa mostra que Jonatas estava plenamente consciente do poder de Deus, independentemente dos números ou das circunstâncias. Ele sabia que a vitória não dependia do tamanho do exército, mas da vontade de Deus. A fé de Jonatas, combinada com a lealdade e apoio de seu escudeiro, resultou em uma ação ousada e uma vitória milagrosa. Esse evento ecoa a história anterior a esse evento, cujo personagem, outro homem de Deus, Sangar, que, sozinho, com apenas um simples aguilhão, uma vara longa com uma ponta de metal aada em uma extremidade, matou 600 filisteus. Sangar usou uma ferramenta comum, algo que parecia inadequado para a batalha, mas nas mãos de Deus, esse aguilhão se tornou uma arma poderosa. E isso nos ensina que Deus pode usar o que temos em nossas mãos para nos dar vitória, mesmo que pareça insuficiente aos olhos do mundo. Saul, por outro lado, não entendeu que Deus poderia agir da mesma forma. Em vez de conar que Deus poderia usar qualquer ferramenta, mesmo as inadequadas, como os instrumentos de trabalho que os hebreus tinham que ar nas mãos dos filisteus, ele se apressou a usar armas carnais, tentando resolver o problema por conta própria. Hoje, o aguilhão que temos em nossas mãos é a palavra.
Em Eclesiastes 12:11, as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Neste versículo, o aguilhão é usado como uma metáfora para as palavras dos sábios, que direcionam, corrigem e guiam as pessoas, assim como o aguilhão guia os animais no caminho certo. Assim como Sangar conou em Deus para usar seu aguilhão, somos chamados a usar a palavra para lutar nossas batalhas. Não precisamos de ferramentas sofisticadas ou armas carnais, precisamos apenas da fé e da obediência para usar o que Deus nos deu. Há uma clara distinção entre as armas que o mundo usa para enriquecer e as que os homens de Deus, inspirados por ele, utilizam. As ferramentas do mundo são baseadas na ambição, na ganância e no desejo de poder. Mas as ferramentas que vêm de Deus, por menores que pareçam, são poderosas quando usadas com fé e obediência. A viúva de Sarepta, com apenas um punhado de farinha, testemunhou a provisão milagrosa de Deus e virou uma empresária de sucesso. Moisés, com um simples cajado, viu o mar se abrir diante dele. Da mesma forma, com uma palavra de fé, uma atitude baseada na palavra de Deus, portas podem ser abertas, riquezas podem ser liberadas, mas essas riquezas não serão confundidas com as do mundo. Elas vêm com a bênção de Deus e trazem paz, sem acrescentar dores. Em resumo, é crucial entender que a fonte de nossas conquistas e riquezas deve ser Deus e não as armas do mundo. É essa dependência que nos diferencia e nos coloca em uma posição de verdadeira prosperidade, não apenas material, mas espiritual. A fé nos chama a enxergar além do que o mundo considera lógico ou racional. A palavra de Deus nos ensina que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O mundo não consegue compreender como um homem pregado na cruz pode salvar a humanidade. Eles não entendem como o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O termo salvar, do original grego sozo, abrange muito mais do que a salvação eterna, significa ser salvo, resgatado ou protegido em todas as áreas da vida, aqui e agora. Isso inclui ser libertado de perigos, curado de enfermidades, e ter provisão em tempos de necessidade. Em outras palavras, a obra redentora de Cristo não é limitada à vida após a morte, mas é uma realidade presente, acessível a todos os que creem. Como filhos de Deus, temos o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Ele nos revela os segredos do reino de Deus, os quais o mundo não pode discernir. Agora que vocês têm o Espírito Santo, uma simples palavra pode ser suficiente para que caminhem pela fé, sem olhar para as circunstâncias, sem depender das armas carnais que o mundo oferece. Ao invés de conar naquilo que o mundo valoriza, como o poder, a riqueza e a sabedoria humana, somos chamados a conar em Deus, que transforma o fraco em forte, o pequeno em grande, e o nada em tudo. Através do Espírito Santo, podemos ver além das aparências e conar que Deus está operando, mesmo nas situações mais improváveis. Quando o mundo olha para a cruz, vê fraqueza, nós, porém, vemos o poder de Deus. Quando o mundo olha para as circunstâncias, vê impossibilidades, nós, porém, vemos oportunidades para Deus manifestar seu poder. Quando o mundo vê uma situação sem saída, nós vemos uma chance de Deus abrir portas que jamais seriam abertas pela força humana. Voltando ao exército de Saul, em 1 Samuel 13, vemos que soldados hebreus se esconderam em cavernas e buracos, tomados pelo medo. Esse medo não apenas os impediu de lutar, mas também os afastou do propósito de Deus para suas vidas. Hoje, o que esconder-se pode tomar várias formas, especialmente no contexto das redes sociais. Quantas vezes você já sentiu medo de postar sobre seu trabalho, seus serviços, ou até mesmo suas opiniões? Quantas vezes o medo de críticas, de rejeição, ou de não ser bem-sucedido te fez se calar e se esconder? Outro exemplo acontece quando sofremos uma, 2 ou 3 perdas financeiras significativas, quando fechamos uma, 2 empresas. Eu sei bem o que é isso. Esse tipo de comportamento pode nos levar a viver em cavernas emocionais e espirituais, onde nos isolamos por medo do julgamento dos outros. Mas isso é uma armadilha. Fomos chamados para ser luz, para sermos referências de coragem e ousadia em Deus, inclusive no mundo digital. O seu passado não te limita. O medo tenta nos silenciar,
mas Deus nos chama a usar nossas plataformas, nossas vozes, para glorificar seu nome e cumprir o propósito que ele nos deu. Assim como Jonatas inspirou os soldados a saírem das cavernas, você também pode inspirar outros ao se levantar em fé, enfrentando seus medos e compartilhando com ousadia o que Deus tem colocado em seu coração. Em 1 Samuel 14, 20 e 22, após Jonatas e seu escudeiro atacarem os filisteus, o exército de Israel foi convocado e se uniu à batalha, e até mesmo os hebreus que haviam se escondido nas cavernas e buracos se juntaram a eles. Esse momento demonstra como a coragem e a fé de Jonatas inspiraram outros a deixar o medo e a se unir à batalha. Você também pode ser a pessoa que Deus quer usar para transformar realidades. A maior provação que você passar será onde Deus mais vai te surpreender e usar. Não importa quão difíceis as circunstâncias possam parecer hoje, ou quão isolado você se sinta, lembre-se de que Deus pode fazer grandes coisas através de uma única pessoa que se levanta em fé. Tudo o que Deus precisa é de uma pessoa inspirada por Ele, alguém que esteja disposto a agir, a crer, e a influenciar outros a fazer o mesmo. Seja essa pessoa. Levante-se, Connie, e deixe Deus trabalhar através de você para impactar o mundo ao seu redor. Sabe, houve um momento na minha vida em que tudo parecia desmoronar. As pressões pessoais eram esmagadoras, e eu me sentia completamente impotente, sem saber para onde ir. Foi então que, em meio a esse caos, Deus me conduziu a fazer algo que nunca havia imaginado: escrever um livro cristão. O mais surpreendente é que o tema era completamente fora da minha zona de conforto, totalmente diferente da odontologia, área na qual eu sempre me sentia seguro. A ideia de escrever um livro não técnico era algo que, em qualquer outra circunstância, eu teria descartado imediatamente. Eu nunca havia considerado me aventurar em um campo tão distinto. Mas, naquele momento de fraqueza e incerteza, senti uma paz e uma convicção que só poderiam vir do Espírito de Deus. Ele não apenas me conduziu a escrever, mas fez com que o processo fosse incrivelmente fluido, algo humanamente inexplicável. O mais extraordinário foi o tempo em que isso aconteceu. Em apenas 7 dias, o livro estava completo. Se eu não tivesse vivido isso, talvez não acreditasse que seria possível. Para você entender, eu já havia escrito outro livro anteriormente com mais de 100 páginas, mas, por mais de 3 anos, não consegui encontrar uma maneira de analisá-lo. Como tudo que Deus faz é novo, decidi deixá-lo para trás e comecei este aqui, do zero, com uma temática inspirada por ele. Neste, a presença de Deus foi tão real, tão palpável, que cada palavra parecia ser ditada pelo próprio Espírito Santo. Não era simplesmente eu escrevendo, era Deus se manifestando através de mim, usando a escrita como um canal para a sua vontade. A fluidez e o propósito em cada frase confirmavam que este livro não era uma obra humana, mas uma obra inspirada diretamente por ele. E o impacto que esse livro terá, pela fé, já é além do que eu poderia imaginar. Pessoas que eu nunca conheci começarão a ler, e as mensagens que receberei com testemunhos de vidas transformadas serão um sinal claro do poder de Deus agindo. Escrevo isso pela fé. Esse momento me mostrou que, mesmo nos nossos momentos de maior fraqueza, quando tudo parece sem sentido, Deus pode nos usar de maneiras inimagináveis. Ele pega nossas limitações e as transforma em possibilidades infinitas. O que aconteceu comigo foi mais do que um simples projeto, foi uma prova viva de que, quando nos entregamos completamente a Ele, Ele pode nos conduzir a fazer o impossível. Isso é o poder de Deus. Chegou então a hora de conhecermos uma outra arma fundamental para vencermos essa guerra espiritual.